por fé, o céu se abrindo, Jesus vem surgindo. Trombetas tocando, Jesus nos falando, dizendo bem-vindos. Eu vejo a igreja feliz adornada no dia sem igual. Contemplo as nuvens elevando os salvos ao Rei eternal. Saúdo aos irmãos na paz do Senhor. Graças a Deus, amados irmãos, por este momento e por esta oportunidade onde estamos adorando a Deus nesta noite. Eu também convido os amados irmãos para abrirmos a nossa Bíblia, sentado mesmo onde os irmãos estão, no capítulo 4, versículo de número 15 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E assim nos diz a palavra do Senhor: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, peço a Ti, Deus, permissão, graças e autoridade para ministrar a Tua palavra sobre, Senhor, o assunto mais importante na história da humanidade. Ajude-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, damos graças a Deus, porque cremos que também somos participante deste grande evento que estará para acontecer, chamado de o arrebatamento da igreja. Este será o maior evento que acontecerá na terra, e graças a Deus, porque também estaremos lá, juntamente com toda a igreja e com todos que forem participantes deste glorioso evento. E este momento, amados irmãos, está para acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Já não resta mais profecias, já não resta mais nada para se cumprir o arrebatamento da igreja. Apenas o que diz a Bíblia na carta de Hebreu, apenas um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Glória a Deus. Dentro deste pouquinho de tempo é que o Senhor Jesus estará para vir buscar a sua igreja. Glória a Deus por isto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 15 e no versículo 51 e 52, ele diz: dele mistério, mas que o Senhor Jesus voltará e nos arrebatará no abrir e fechar de olhos. Isso tem uma rapidez de milésimos de segundo. A igreja sairá da terra ao encontro do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse que o Senhor viria com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, com alarido para buscar a igreja, com voz de arcanjo para Israel e com trombeta para o mundo não participante deste evento. Glória a Deus. A carta dos Hebreus no capítulo 12, versículo 23 diz: o Senhor Jesus Cristo virá para a universal igreja, e igreja dos primogênitos, isto é, ele virá para a igreja do tempo de Adão, a igreja do Velho Testamento, os que morreram em Cristo até o dia do arrebatamento. E igreja, ele virá para a igreja do Novo Testamento, a igreja comprada com
sangue de Cristo, conforme a carta de Pedro, do capítulo 2 e versículo de número 9. Foram os que foram comprados não por prata e nem por ouro, mas pelo sangue de um cordeiro, sem mancha, sem mácula. E aí está a igreja de Jesus Cristo. Estamos a todo instante esperando este acontecimento. Não há datas na Bíblia prevista marcando o dia e hora da vinda de Cristo, pois a Bíblia diz no capítulo 13 de Marcos que o Senhor virá em dia e hora que ninguém espera, que ninguém sabe. Assim virá o Senhor para buscar a sua igreja. O que nos alegra é que os que estiverem vivos quando isto acontecer não precederão aos que dormem, não entrarão no esquife, não serão sepultados, mas serão transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O transporte que levará a igreja da terra até os céus é as nuvens, aquela mesma nuvem do capítulo 1, versículo 9 do livro de Atos, que levou o Senhor Jesus Cristo acesso ao céu. Assim também a igreja subirá nas nuvens, como disse Paulo aos Tessalonicenses, ao encontro do Senhor nos ares. E assim, amados irmãos, partiremos daqui até ao tribunal de Cristo, conforme segundo os Coríntios 5 e 10, a igreja comparecerão em uma sala, em um tribunal chamado sala de espera. Este lugar será nos ares, e lá será o lugar aonde Cristo estará esperando a igreja, porque a Bíblia diz lá em Filipenses 1:6 que o Espírito Santo que começou uma boa obra aperfeiçoará a igreja e todos os seguidores de Jesus Cristo até aquele dia. Louvado seja Deus. E aí levará a igreja do Senhor ao seu encontro, já que Cristo não virá até a terra buscar a sua igreja. É bom entendermos uma coisa: o Senhor Jesus Cristo virá uma vez só em duas fases. Primeiro, ele virá para a igreja, João 14:31, e levará a sua igreja para si. Segundo, ele virá com a igreja. Louvado seja Deus. Judas 16, lá diz: o Senhor virá com milhares de seus anjos e a sua igreja. Então prepare-se para este glorioso momento. Louvado seja Deus. Lá nos ares ou no tribunal de Cristo, na sala de julgamentos de obras, este tribunal não será um lugar de castigo eterno, mas será um lugar de julgamentos de obras por trabalhos prestados, por trabalhos feitos aqui na terra através da igreja, conforme a primeira carta de Coríntios 3:13 ao 15. Ali serão julgados os trabalhos e as obras feitas. E a Bíblia diz que naquele dia haverá pessoas que brilharão como o sol, como a lua, como as estrelas. Haverá glórias diferenciadas naquele julgamento, mas ninguém será condenado. Todos que estarão ali estarão para receberem os seus presentes. Glórias ao nome do Senhor. E Paulo disse aos Coríntios em 15:40, lá estará a diferença de glória. Daniel 12:2 diz que naquele dia a igreja refugirá como as estrelas do firmamento, e aqueles que a muitos ensinaram a justiça. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor
Jesus Cristo naquele dia galardoará a cada um de nós, a cada um dos que prestaram o serviço do Senhor aqui na terra, naquele momento. Glória a Deus. E o lindo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 16:28, que muitos dos que aqui estão vivos para aquele dia também não dormirão, não serão mortos, mas serão transformados, não morrerão, até que veja o Filho de Deus no seu reino. Aleluia, louvado seja Deus por isto. No dia do arrebatamento da igreja, amados irmãos, cumprir-se-á a ressurreição dos mortos, como expressa João no capítulo 5, versículo 28 do seu evangelho. E vem a hora, e esta é a hora, e agora é a hora, em que os mortos ouvirão a voz de Deus e sairão dos seus túmulos, uns para a glória eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. Esta ressurreição de João dá-se-á 1000 anos entre uma e outra, mas graças a Deus, felizes serão aqueles que terão parte na primeira ressurreição, conforme 1 Coríntios 15:20. Assim, ele foi feito as primícias de entre os que dormem, e aqueles que têm parte na primeira ressurreição, conforme Apocalipse 20, versículo 6, serão benditos, serão abençoados que farão parte na primeira ressurreição, porque sobre este não verão a segunda morte. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Já que a Bíblia diz que o homem está ordenado a nascer uma só vez e a morrer, e após isto virá o juízo, mas a igreja de Cristo, comprada com o sangue do Cordeiro, não verá a segunda morte, mas serão transformados ou ressuscitarão os que tiverem partido antes deste momento, deste grande dia, deste grande evento chamado do rapto da igreja, do arrebatamento, ou do chamado, ou a vinda de Jesus Cristo, que acontecerá a qualquer momento e a qualquer instante. Aleluia. Eu não sei se você já imaginou a intensidade, o dia, a grandeza, a glória, ou quão terrível será este momento do arrebatamento da igreja. Eu não sei se você já parou para meditar o maior acontecimento, ou o que vai acontecer, como se comportarão as nações e os povos no dia do arrebatamento. Já imaginou que a Bíblia diz que estarão dois moendo numa moinha, um vai desaparecer e o outro vai ficar. A Bíblia diz que estarão dois em um campo trabalhando, um vai sair e o outro vai ficar sem perceber o que aconteceu. Estarão dois em uma cama, no leito, dormindo, um vai embora e o outro vai ficar. Isto numa rapidez, num abrir e fechar de olhos. Você já imaginou alguém que estará conversando com o companheiro e de repente é para lá e só vai ver um monte de roupa no chão, porque naquele dia as roupas das pessoas cairão em todos os lugares do mundo. Já imaginou naquele dia o sistema de comunicação, rádios, internet e televisão, ou alguém no meio do seu programa preferido e falará: atenção, aconteceu, ou interrompemos o nosso programa para transmitir algo extraordinário. Aconteceu em todo canto do mundo, milhares de pessoas desapareceram e em todos os lugares estalaram as roupas. Já imaginou alguém que vai no seu carro de um lado e olha para o banco do motorista, vai estar simplesmente as roupas dele e ele não vai mais estar naquele lugar, e o carro desgovernado, sem direção e sem rumo. Isto acontecerá nos aviões, em todos os transportes marítimos, em todos os trabalhos da terra, ou em todos os lugares. As pessoas desaparecerão
aparecerão, e aí estará a notícia em todos os lugares, transmitindo em todo canto no mundo, ou nos 5 continentes da terra. Sumirá pessoas, desaparecerão pessoas. Imagina a correria dos repórteres da mídia para tentar explicar a causa, e de repente eles descobrem que quem desapareceu foi aqueles que pregavam, que andavam com a Bíblia, que diziam que era crente. Sumiram da terra sem explicação, sem saber para onde. E agora, como descobrir para onde foram, aonde estarão? Já imaginou agora a correria, as linhas de telefone congestionadas, não tem como se comunicar, o terrível, aleluia, pesadelo agora apertando e cercando as pessoas por todos os lados. Será um momento terrível sobre a terra. Isto para quem não participou deste evento glorioso. E não estamos falando ainda do final dos tempos, do fim do mundo. Estamos falando do rapto da igreja, da saída da igreja, do arrebatamento da igreja aqui na terra, do povo que saíram para uma cidade celeste. Cumprimos as profecias da Bíblia Sagrada. E quando disse o Senhor: vinde bendito do meu Pai, receber por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, simplesmente para cumprir as promessas de Deus e nos apossar da nossa casa e da nossa cidade. A Bíblia diz em Filipenses 3:20 que existe uma cidade preparada, pronta e adornada para a igreja. E quando o Senhor se manifestar em glória chegando, aí a sua igreja vai sair daqui para morar lá e ainda receber a nossa vida, conforme Colossenses 3, que está escondida em Cristo lá na glória. Louvado seja Deus. Será o dia lindo e o dia perfeito para a igreja, para você que sofreu, que passou por problemas aqui na terra, mas que agora está indo para uma cidade linda e gloriosa, desfrutar das maiores bênçãos e viver eternamente. O lamentável é para as pessoas que infelizmente não tiverem participado deste evento, ou não participarem deste acontecimento. Terão que ficarem aqui para experimentar aquilo que a Bíblia, que a ciência e que os homens também conhecem e também fala, chamado de a grande tribulação. Louvado seja o nome de Jesus. Este será o pior período na história da humanidade na terra. Será o pior tempo. A Bíblia chama dias que nunca houve parecido com esse, e após este também nunca haverá. A grande tribulação, meus amados irmãos, será um período de 7 anos de sofrimento sobre esta terra. Também não é o final de tudo, mas será um juízo de Deus reservado na história. Baseado nas profecias de Daniel 9:24-27, uma revelação, lá está, de sobre 70 semanas de anos, de uma profecia, ou 490 anos, ano 538 antes de Cristo, lugar de origem Babilônia, contagem das semanas, 445 antes de Cristo, o dia que encerrou 29 depois de Cristo, na morte de Jesus Cristo. E apenas uma semana restou desta contagem, semanas de anos, apenas são 7 anos, e lá está. Tão logo após ter sido arrebatado a igreja para o céu, dá-se-á início a essa contagem regressiva, chamada de a última semana de ano, ou 7 anos, ou a grande tribulação. Este período será dividido em 2 fases. 1260 dias, ou aquilo que a Bíblia chama de
tempo e metade de outro tempo em Daniel 12:8, ou 42 meses, que são a mesma coisa. Neste período, amados irmãos, então logo a igreja não vai estar aqui na terra para impedir, então aquilo que se fala começará a acontecer, e o anticristo vai aparecer publicamente para implantar o seu reino. Ele ainda não apareceu publicamente, porque a Bíblia diz em 2ª carta aos Tessalonicenses 2, versículo 7, que agora aquele que está na terra o impede que ele apareça. Por causa disto, ele não apareceu na terra, por causa da igreja e do Espírito Santo como a igreja. Então o ministério da iniquidade, como o efeito, opera apenas esperando que seja tirado da terra aquele que o impede. A igreja não estando mais aqui na terra, ele vai aparecer para implantar o seu reino. Daniel 11, versículo 24, disse que ele firmará um concerto com as pessoas e enganará todas as pessoas, porque ele oferecerá dinheiro, terras e fazenda, enganando as pessoas. E como o mundo judaico esperava um Messias que ele ajudasse e resolvesse as suas causas, enganarão os judeus de forma com a ganância da posição ou das suas causas resolvida. E então o concerto será firmado por uma semana ou por 7 anos, e aí as pessoas começarão a adorá-lo. Ele é o que está em Apocalipse capítulo 13, versículo 10. E eu vi surgir da terra uma besta. Esta que a Bíblia chama de besta não fala de um animal, fala de um homem com poder para reinar. Então o capítulo 13 do Apocalipse fala de 2 bestas, 2 homens com poderes. Um surgirá na terra, mas a terra não é o mundo completamente. Na terra de Israel, o anticristo será um judeu, certamente da tribo de Dan, ou quem sabe do país da Grécia, já que o seu símbolo é o símbolo de um leopardo e o mesmo símbolo da Grécia. Não importa, importa que ele vai implantar o seu reino na terra de Israel, na sinagoga, no templo que os judeus tiveram feito para passar o milênio. Vai ficar lá reinando. O outra besta é outro homem com poder, o outro homem religioso e com grande poder. E João disse: eu vi surgir do mar uma besta. A palavra surgiu do mar quer dizer, não era que era um animal que saiu do mar. Mar em Apocalipse quer dizer povos, tribos, línguas e nações. Água representa a humanidade no Apocalipse. Isso quer dizer que a besta que surgiu do mar naquele dia, ele terá poder sobre toda a terra. Logo de início será implantado um evangelho falso sobre a terra. A igreja não estará mais aqui, amados irmãos. Então será implantado um evangelho falso sobre a terra. Aquilo que você lê em Apocalipse capítulo 17, versículo 4. E eu vi uma mulher vestida de linho, de púrpura e de escarlate, e ela estava completa de pérolas e de todas formuras. Esta mulher não trata de uma mulher literalmente comum, mas fala de uma falsa religião implantada. Apocalipse 17 fala de uma Babilônia, e o anticristo implantará o reino babilônico. A Babilônia é o 3º império mundial vivido no tempo de Nabucodonosor, mas revivido agora depois que a igreja saiu implantado. Babilônia vem da palavra Babel, que quer dizer feitiçaria ou confusão. Depois que a igreja sair da terra, as feitiçarias, o ilusionismo e a confusão e a mentira estará implantado sobre a terra. Será 3 anos e 6 meses de evangelho falso ensinado pelo anticristo e pelo homem que está sobre as águas. Eu não sei, não posso afirmar categoricamente se a cidade seria Roma que estaria implantado, já que a Apocalipse 17, 9 aponta para Roma antiga. Lá estará a cidade dos 7 montes. A cidade de Roma antiga era cercada por 7 montes.
E sem falar nas galerias que havia debaixo da cidade. Segundo a história, 30 quilômetros de túnel debaixo da cidade da Roma antiga, chamado de as Catacumbas de Roma. Neste lugar e no tempo da chamada Santa Inquisição, mataram cerca de 900 mil cristãos no Concílio de Verona, na Itália. Sem falar que nas escavações arqueológicas, nessas galerias, foram encontrados cerca de 4 milhões de sepulturas de cristãos que fugiram no tempo da perseguição. Sem falar que o imperador Júlio César matou mais de 1 milhão de cristãos por aquela época. E lá no Apocalipse 17 revela alguém com uma taça na mão, dizendo que ela está cheia de sangue dos santos profetas que foram mortos. Isto aconteceu no tempo passado, no período, aleluia, da Santa Inquisição. Agora o anticristo resolve implantar este reino e um evangelho falso para enganar as pessoas e firmarem conserto. Apocalipse 13, versículo 4 diz que naquele dia as pessoas se alegrarão em adorar o anticristo pela sua grandeza, pela sua sabedoria,